Bom, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando de séries numéricas, tá? E eu vou falar dos primeiros critérios de convergência, tá? São testes que você faz alguma continha, alguma análise, e você tem condições de dizer se a série converge ou diverge, tá? Então, o primeiro dos critérios é bem simples. Imagina que você tem uma série numérica que você já saiba que é convergente, e aí o critério diz que, então, se ela é convergente, então necessariamente o termo geral dessa série tem que tender a zero, tá? Então, isso é intuitivo na realidade, a ideia da demonstração é muito simples. Você pode pensar assim, ó, se você quiser. O que, que significa dizer que a série numérica converge, né? Significa que a sequência das somas parciais está se aproximando de algum número real, né? Então, se você pega aqui, digamos que Sn mais 1, né? Se eu denoto assim, a soma parcial até n mais 1, ou seja, somar todos os termos da sequência, desde o A1 até o An mais 1, né? Se o n for muito grande, isso daí é uma soma parcial com índice grande. Então, isso aí vai estar próximo do valor da série. Então, digamos que o valor da série seja S, digamos assim, só para denotar por um número, em vez de escrever a série como um todo. Então, digamos que isso está próximo do valor S, que é o valor da série. Aí, se o N for muito grande, o Sn também vai estar próximo do mesmo lugar. Sn ou Sn mais 1, não importa. Os dois índices sendo grandes, ambos vão estar próximos do mesmo valor S, né? Só que o que acontece quando você faz a diferença entre termos consecutivos da sequência de somas parciais, né? Então, o Sn mais 1 é somar todo mundo desde o A1 até o An mais 1. O Sn é somar todo mundo do A1 até o An. Então, quando você faz essa diferença, todos os termos desde o A1 até o An morrem, se cancelam, e o que sobra é o An mais 1. Então, quer dizer, se o n for um índice grande, o An vai ser a diferença desses dois caras, mas ambos estão próximos do mesmo número. Então, se ambos estão próximos do mesmo número, a diferença deles tem que estar próxima de zero, né? Então, o An mais 1, ou seja, um termo geral com um índice grande, vai ter que estar próximo de zero. Tá? Então, é bem intuitivo nesse caso aqui. Então, isso diz para nós que se a série converge, então, necessariamente, o termo geral tem que tender a zero. Bom, para aplicação desse tipo de critério, então eu coloquei aqui 3 séries que vão ser um uso imediato desse critério. Na realidade, eu não vou usar o critério em si, eu vou usar a contrapositiva dele. Qual é a contrapositiva dessa proposição, né? Ela é o seguinte: se o termo geral não tende a zero, então a série numérica diverge, certo? Se não vale o lado direito, então não vale o lado esquerdo. Essa é a contrapositiva. Então, ela é útil, né, para você provar quando você desconfia de que a série diverge na realidade. Então, é o caso dessas 3 séries que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, A maior que 1, K natural, e aí, por exemplo, aqui você tem uma série cujo termo geral é uma exponencial, né? A elevado a n, e se o A é maior que 1, isso aqui é uma exponencial crescente. Então, A é uma exponencial dividido por n elevado a k, que é um polinômio, né? Então, uma exponencial sobre um polinômio. Na segunda série aqui, eu tenho um fatorial sobre uma exponencial. E na terceira, eu tenho um n elevado a n sobre n fatorial. Tá? Então, por que essas 3 séries divergem, né? Porque quando você analisa o termo geral delas e faz esse limite, né, quando o n tende a infinito, nesses 3 exemplos você vai encontrar que o termo geral, na verdade, tende a infinito. Não só não tende a zero, como, na verdade, eles explodem. O motivo é bem simples. Bom, um deles é você pode fazer, por exemplo, regra de L'Hopital aqui, fazer uma continha desse tipo, ou você pensa em termos de velocidades. Tá? Lembra lá do cálculo 1 e pensa em velocidades. A função exponencial, ela cresce muito mais rápido do que qualquer polinômio. Fatorial cresce muito mais rápido do que qualquer exponencial. N elevado a n cresce muito mais rápido do que o fatorial. Então, em termos de ordem de crescimento, nessas frações aqui, quem manda é o numerador. E como o numerador explode, ele explode muito mais rápido do que o denominador, então o termo geral explode de toda forma.
Tá? Então, é isso que ocorre nesses 3 exemplos, e aí, por causa desse critério, o termo geral não tende a zero, e, portanto, essas séries aqui todas divergem. Tá? Então, é uma aplicação direta desse critério. Outra coisa que é importante, que eu enfatizei aqui, que isso é um então, né? Enfatizei em vermelho, que é só se série convergente, então termo geral tende a zero. Não vale a volta, tá? Isso aqui não é um C e somente C. Se o termo geral da sua série tende a zero, não quer dizer que a série converge. E um exemplo disso é a série harmônica. É o exemplo mais simples que a gente já tinha visto antes, né? Eu mencionei, né, pelo menos que ela é divergente. A série harmônica tem termo geral 1 sobre n. 1 sobre n tende a zero, né, quando n tende a infinito. E mesmo assim a série harmônica diverge. Tá? Então, o termo geral tender a zero não quer dizer que a série converge. Tá? O termo geral tem que tender a zero, e ele tem que tender a zero numa certa velocidade suficiente para que a sequência, né, das somas parciais se aproxime de alguma coisa. Tá? É muito mais delicado do que simplesmente tender a zero. Tem mais uma questão de velocidade envolvida aí no meio. Tá? Então, esse é o primeiro critério. Antes de apresentar o segundo critério, eu quero apresentar uma classe de séries numéricas que são chamadas as séries telescópicas. Tá? Então, esse aqui é só um dos exemplos de séries telescópicas, mas ele vai ilustrar mais ou menos como é que funciona em geral. Tá? Bom, então essa série aí, ela tem termo geral, vou chamar de AN. O termo geral dela é 1 sobre n vezes n mais 1. A sacada aqui é você perceber que o termo geral pode ser escrito de uma maneira esperta, que vai permitir a gente olhar para a sequência de somas parciais de um jeito diferente. Eu vou pensar que essa fração 1 sobre n vezes n mais 1, ela foi obtida como uma diferença de duas frações que você tirou o mínimo. Tá? Quais são essas duas frações? Bom, as duas frações são 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Tá? Porque, bom, quando você tira o mínimo, só deixando a continha explícita aqui do lado, quando você tira o mínimo, fica n vezes n mais 1 aqui embaixo. O numerador aqui da fração 1 sobre n vai ficar n mais 1. E aí você vai tirar, né, menos o numerador da segunda fração, fica só o n. Aí simplifica o n, e aí sobra só 1 sobre n vezes n mais 1. Tá? Então, ela é uma diferença entre essas duas frações, e eu posso pensar isso de qual forma? Bom, vou dar um novo nome, tá? Então, seja, não é o termo geral, tá? Eu vou dar um nome para 1 sobre n, tá? Então, bn, eu vou chamar de 1 sobre n. Então, isso é uma outra sequência de números, que não é o termo geral dessa série, mas o que essa sequência de números tem de especial? Ela tem de especial que o AN pode ser escrito como BN menos BN mais 1. Tá? Então, isso aqui vale. Essa relaçãozinha que relaciona essas duas sequências. O termo geral da série que eu estou estudando, que é o AN, ele pode ser escrito como a diferença entre termos consecutivos de uma outra sequência. E essa outra sequência, nesse exemplo, é a sequência 1 sobre n. Tá? Então, o que isso tem de efeito quando você escreve a sequência de somas parciais dessa série? Bom, vamos ver. Então, olha só. Eu vou chamar de SN a sequência de somas parciais da série que eu estou estudando, ou seja, AN, A1, aliás, mais A2, mais A3, mais etc., até AN. Agora, vamos escrever, em vez de escrever os As, vamos escrever isso em função dos Bs, tá? Dessa outra sequência que apareceu. Bom, então aqui está o primeiro termo, que é simplesmente o A1, só que a partir do A2 em diante eu posso fazer esse truque, tá? Então, o A2, ele é o B2 menos o B3, né? Aliás, eu já vou fazer isso com o primeiro, também dá para fazer com o primeiro. Então, o A1, eu posso escrever ele como B1 menos B2, né? Já podia fazer isso com o primeiro. O A2, ele é B2 menos B3. O A3, ele é B3 menos B4, e assim por diante, eu vou substituindo esses caras,
até o último, que é Bn menos Bn menos mais 1, aliás, né? Bn mais 1. Então, olha só o que acontece, né? Quando você olha a enésima soma parcial dessa série que você está estudando e escreve cada um dos termos como a diferença de termos consecutivos dessa outra sequência Bn, você percebe aqui, por exemplo, né, que, bom, B2 com menos B2 vai embora, B3 com menos B3 vai embora, o B4 aqui, o menos B4 vai cancelar com o próximo. Então, cada um desses caras aqui, né, o último termo do parênteses, né, ele cancela com o primeiro do próximo. Então, se você continuar fazendo esses cancelamentos até o final, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar, opa, quero o preto, né? Vai sobrar que o SN vai ser igual, vai sobrar o B1, que não cancela com ninguém, e vai sobrar o último termo que também não cancela com ninguém, que é o menos Bn mais 1. Então, isso diz para nós que a sequência de somas parciais é simplesmente essa diferença aqui. Então, qual que é o valor da série? O valor da série, que é o que a gente está interessado em saber, né? N vezes N mais 1, o N começando de 1 até infinito. Por definição, o valor da série é o limite dessa sequência de somas parciais. Só que a sequência de somas parciais pode ser entendida como B1 menos Bn mais 1. B1 é um número constante, não tem nada a ver com ele. Então, isso aqui vira simplesmente B1 menos o limite do Bn mais 1 quando o n tende a infinito. Então, quer dizer, tudo recai a saber se esse limite aqui existe, né? Então, se esse limite existir e for um número real, a série é convergente e o valor da série é B1 menos esse limite. Se esse limite não existir, essa série é divergente, certo? Então, e qual que é o caso aqui, né? O Bn mais 1 quem é? O Bn mais 1 é 1 sobre N mais 1. Então, no nosso caso, ela tem limite, né? Então, no nosso caso aqui, Bn mais 1 é 1 sobre N mais 1. Portanto, o limite disso, limite de Bn mais 1, quando n tende a infinito, é o mesmo, né? Como se fosse o limite de 1 sobre n quando n tende a infinito, que é zero. E o B1, que é o primeiro termo dessa sequência, né? O B1 quem é? Bom, já que Bn é 1 sobre n, o B1 é 1 sobre 1, que vale 1. Né? Então, B1 é igual a 1, e, portanto, essa série converge. Né? E dá para dizer exatamente para quanto. Né? Então, n sobre n mais 1, n vezes n mais 1, né? Essa série aqui, ela é convergente, e, além disso, o valor dela é 1, porque é 1 menos 0, né? O limite do cara direito é 0, então sobra só 1. Então, essa série aqui é convergente, né? E o valor dela é igual a 1. Bom, então, por que é uma classe de exemplos, né? Porque esse tratamento você pode dar para qualquer série cujo termo geral possa ser escrito dessa forma aqui, como a diferença, né, de termos consecutivos de alguma outra sequência numérica. Se essa sequência numérica Bn tiver limite, então essa série converge e o valor da série é o B1 menos esse limite. Tá? Então, o raciocínio é semelhante para qualquer outra série que possa ser escrita dessa forma. Tá, então, essa série aqui eu vou guardar, como, eu não só quero apresentar, né, esse tipo de série, como a gente vai usar ele daqui a pouco em um outro exemplo. Tá? Então, o nome telescópica vem dessa coisa aqui. Ó. Quando eu escrevi o termo geral, termos consecutivos dessa soma foram se cancelando. Tá? Então, você cancelou todo mundo aqui, desde até o B4 aqui também, né, o Bn, e aí só sobrou os dois últimos, né? Sobrou o B1 e sobrou o Bn mais 1. Tá? Então, isso é uma soma telescópica, uma soma que termos consecutivos vão se cancelando. Bom, então, guardem esse exemplo, daqui a pouco a gente vai usar ele de volta, a série 1 sobre n vezes n mais 1. Então, eu vou enunciar aqui os dois próximos critérios, tá? Que é o primeiro deles é o critério da comparação. A comparação também é um critério, digamos assim, intuitivo, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem
uma série que você quer estudar se é convergente ou não. Então, você está lá estudando. Vou fazer intuitivo aqui, tá? Imagina que você sabe que o termo geral dessa sua série que você está estudando, cada um deles é menor ou igual do que um cara correspondente, uma outra sequência. Tá? Então, digamos que esses caras são menores ou iguais, cada um deles, ao termo geral de uma outra série. Tá? Então, digamos que isso ocorra. Então, esse aqui menor ou igual que esse aqui menor ou igual que esse aqui menor ou igual que esse, e digamos que essa série do lado direito, você saiba que é convergente, tá? Então, isso aqui dá um número. Então, se a do lado direito dá um número, a do lado esquerdo, que é menor ainda, né, porque tem um menor igual aqui, ela que é menor ou igual ainda do que a do lado direito, também tem que ser finita, também tem que convergir, né? E o contrário, né, também vale. Se você sabe que a do lado esquerdo explode, então a do lado direito, que é maior ainda, tem que explodir também, né? Então, basicamente é isso que esse critério está dizendo, tá? Se você tem duas séries de termos não negativos, né, ou seja, todos os termos aqui têm que ser maiores ou iguais que zero, e aqui é um pouco mais técnico, né, o jeito que eu estou enunciando, não precisa necessariamente dizer que os termos de uma são menores ou iguais que os termos da outra. Pode ser menor ou igual a menos de uma constante, tá? Então é um múltiplo dos termos da outra. E isso não precisa acontecer desde o início também das sequências, tá? Quando você vai comparar os ANs e os BNs. Pode ser que aconteça essa desigualdade para um N maior ou igual do que algum certo índice, tá? Isso é importante enfatizar que quando você está analisando se uma série converge ou não, os primeiros termos, né, do termo geral, eles não interessam. O que importa é o que acontece com o termo geral a longo prazo, tá? Então, por isso que eu estou colocando maior ou igual que um certo N0. Então, a conclusão é essa, né? Se você tem uma desigualdade entre os termos gerais das duas séries, se a maior delas, que é a BN, né? A maior a menos de um múltiplo, né? Se a série dos BNs é convergente, então a série dos ANs, que é menor, ela tem que ser convergente também. E, por outro lado, se a maior delas, né, a que está... Desculpa, maior não. Se a menor delas já é divergente, ou seja, se essa série dos ANs explode, então quem é maior do que ela tem que explodir também. Tá? Então, é esse raciocínio que a gente estava analisando aqui. Então, esse critério ele é um pouco mais difícil de ser usado do que o que a gente viu anteriormente, porque você tem que se basear, né, de que você tem que fazer uma comparação por uma desigualdade entre os termos gerais das duas séries. Ou seja, você está estudando se uma série converge ou não, aí você descobre que o termo geral dela tem uma comparação com o termo geral de alguma outra série que você sabe que converge ou não, só que para você intuir, né, que tem uma desigualdade que relaciona os termos gerais das duas, você precisa de um pouco de experiência, tá? Nem sempre é fácil de você achar esse tipo de comparação aqui. Mas se você tiver, esse critério de comparação é muito poderoso, tá? Então, eu vou fazer um primeiro exemplo disso, e aí a gente vai concluir, né, nesse exemplo aqui, que a série com termo geral 1 sobre n quadrado é convergente, tá? A gente vai comparar o termo geral dessa série com o termo geral dessa série aqui, que é a série telescópica, tá? Então, o que a gente vai fazer é mostrar que tem uma desigualdade que relaciona o termo geral 1 sobre n vezes n mais 1 com o termo geral 1 sobre n ao quadrado. E como que vai ser essa comparação? Então, essa comparação parece um pouquinho mágica e por isso que precisa de um pouco de experiência para acostumar com essas comparações. Então, o truque é o seguinte. Essa série aqui, ela só faz sentido para n maior ou igual que 1, né? Então, n é maior ou igual que 1, isso implica, se eu multiplicar essa desigualdade aqui por n, né? Então, eu tenho n ao quadrado maior ou igual que n. Eu posso fazer isso porque o n é positivo, então, multiplicar ele dos dois lados da desigualdade não altera a desigualdade. Agora, o que eu vou fazer? Isso implica
Outra manipulação que eu vou fazer é somar n ao quadrado dos dois lados. Se eu somo a mesma coisa dos dois lados da desigualdade, não altera em nada a desigualdade também. Quando eu somo n ao quadrado dos dois lados, o lado esquerdo vira 2n ao quadrado e o lado direito fica n ao quadrado mais n, né? Só que n ao quadrado mais n é a mesma coisa que n vezes n mais 1. Se você coloca o n em evidência, você obtém isso. Então, o que acontece agora? 2n ao quadrado é maior ou igual que n vezes n mais 1. Se eu inverto essa... Como é todo mundo aqui é positivo, né? Eu posso inverter as frações, né? E isso inverte a desigualdade. Então, 1 sobre 2n ao quadrado vai ser menor ou igual que 1 sobre n vezes n mais 1. Então, a conclusão que a gente tira, eu posso tirar esse 2 daqui, né? Que está multiplicando o n ao quadrado embaixo. Então, a conclusão que eu tiro é 1 sobre n ao quadrado é menor ou igual a 2 vezes 1 sobre n vezes n mais 1. Isso aqui é a comparação que eu estou falando no enunciado do critério de comparação. Tá? Aqui está o que a gente concluiu? Que o termo geral dessa série, desse exemplo, que é 1 sobre n ao quadrado, o termo geral dela, ela perde a menos de uma constante, aqui está a constante, que no caso é a constante igual a 2, ela perde para o termo geral daquela série que a gente estudou lá, que é a série telescópica, 1 sobre n mais 1, n vezes n mais 1. Então, a menos de uma constante, o termo geral dessa série do exemplo perde para o termo geral da outra. Como o termo geral dessa série aqui é de uma série convergente, né? Então, a série que está por baixo, que é menor, pelo critério da comparação que a gente acabou de ver, essa série também tem que ser convergente. Tá? Então, aqui a gente vai usar o critério da comparação. Então, como essa série aqui, com termo geral n vezes n mais 1, é convergente, então, pelo critério de comparação, a gente conclui que a série do lado esquerdo também é convergente. Pelo critério de comparação, a série com termo geral 1 sobre n quadrado, com n começando de 1 até infinito, é convergente. O único defeito desse critério, né, é que ele só diz para nós se a série converge ou não, né, se você conseguir encaixar as duas séries nesse critério. Ele não diz para onde, né, a gente não está dizendo assim, quanto vale a série exatamente. Ela só está dizendo que ela é convergente. Mas para muitos efeitos, em aplicações e tal, basta você saber se a série converge ou não, tá? Você não precisa dizer exatamente para onde. Bom, então aqui, esse é um primeiro exemplo do critério de comparação. Então, vocês vejam que não é fácil de aplicar esse critério, porque você tem que saber comparar os termos gerais, né, da série que te interessa com o termo geral de alguma outra série que você sabe que converge por algum outro motivo, ou que diverge, né, se você quer fazer o critério contrário aqui, né, usar o da divergência. Então, isso vai da experiência de cada um, né? Conseguir fazer essas comparações aqui. Bom, outro critério que a gente pode usar é o chamado critério de Leibniz. Esse aqui é um pouco mais imediato, não é tão simples, mas é mais imediato o uso dele do que o critério da comparação. Então, o que diz esse critério, né? Então, imagina que você tem uma sequência de números não negativos, tá? Então, todo mundo, esses AN são todos maiores ou iguais que zero. Imagina que essa sequência é não crescente. O que significa ser não crescente, né? Significa que ou ela é constante ou ela decresce, tá? Então, pode ser que repita termos, mas ela não está permitida, ela não pode crescer em nenhum momento. Tá? Ela só ou mantém ou decresce. E imagina que ela tenda a zero. Né? Então, de toda forma, ela é uma sequência que vai caindo eventualmente. Tá? Ela não cresce, ela só pode cair e tem que cair a zero, tem que tender a zero. Por exemplo, 1 sobre n. Né? 1 sobre n,
ela é uma sequência de números positivos, né? 1 sobre n sempre é positivo, não crescente, ou seja, na verdade ela é decrescente, né? 1 sobre n só cai, né, conforme o n aumenta, e não só isso, ele cai e tende a zero. Tá? Então, isso é um exemplo de sequência que interessa para esse critério aqui. Então, quando você toma a série de termo geral, não é o AN, tá? O termo geral não é AN, é AN acompanhado de um sinal. Tá? Então, eu tenho menos 1 elevado a n aqui. O que esse menos 1 elevado a n faz? Qual que é o efeito disso? É que o termo geral dessa série, ela não é A1, A2, A3, A4, é menos A1, A2, menos A3, A4, menos A5 e assim por diante. O sinal, ele vai alternando aqui. Tá? Então, se você fosse escrever, né, seria uma coisa assim, menos A1, mais A2, menos A3, mais A4 e assim por diante. A ordem com que começa o sinal aqui, né, o primeiro está com menos, mas não tem problema, tá? Isso não faz diferença. Poderia ser n mais 1 aqui na potência do menos 1, e aí o primeiro seria mais A1, depois menos A2, mais A3, menos A4. Não tem problema em qual dos dois que está o sinal, tá? O que importa é alternar o sinal. Então, se você tem uma série com o termo geral nesse formato, ou seja, o termo geral alterna o sinal, e quando você ignora o sinal e vê só o que acompanha, né, tem que ser coisa não negativa, não crescente e que tenda a zero. Então, a conclusão do critério de Leibniz é que uma série com esse formato de termo geral necessariamente é convergente. Esse aqui está longe de ser intuitivo, tá? Então, eu não vou apresentar a prova dele, mas é um critério útil e ele tem alguns usos imediatos. Então, o primeiro exemplo é esse exemplo que eu acabei de falar, né? Você considera a série cujo termo geral é menos 1 elevado a n sobre n, tá? Então, você pode pensar que esse termo geral aqui, ele é o termo geral da série menos 1 elevado a n vezes a n, onde, né, onde a n é igual a 1 sobre n. E aí, como eu acabei de falar, 1 sobre n é um exemplo, né, de uma sequência que se encaixa no critério de Leibniz. Ela é uma sequência de termos positivos, né? Ela decresce e tende a zero. Tá? Então, o AN satisfaz tudo isso e, portanto, essa série aqui de termo geral, menos 1 elevado a n sobre n, ela é convergente.